Boa noite, irmãos. Nós daremos início ao estudo bíblico. Então eu convido os irmãos neste momento a nós fazermos uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos permitiu mais um dia estarmos diante da tua presença. Mais um dia o Senhor fortaleceu a nossa fé, fortaleceu o nosso coração, para podermos buscar a tua face. Por isso, meu Deus, nós viemos diante de ti e pedimos perdão a ti pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela dureza do nosso coração. E confiamos, ó Deus, na obra do teu Santo Espírito, que é o Senhor quem fará toda a obra em nós salvífica. Por isso, meu Deus, nos ajude nessa noite, nos ajude, ó Deus, a encontrarmos Cristo, nos ajude a conhecermos e compreendermos a tua palavra, nos ajude a cada um de nós nos arrependermos. É o que eu oro e peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Hoje nós estudaremos sobre o batismo. E é um tema muito importante para nós, para a igreja, para aqueles que vão batizar, que desejam batizar, para aqueles que talvez foram batizados em seitas e vão precisar rebatizar, e para aqueles que já são batizados, nós novamente relembrarmos a respeito do assunto. Então, o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças obrigatórias estabelecidas por Jesus Cristo. E por serem as únicas ordenanças, comparado a uma infinidade de rituais que havia no Antigo Testamento, nós devemos ser muito cautelosos para não distorcer o que Cristo ensinou e mais, para compreender corretamente os seus significados. O batismo, ele é citado expressamente 80 vezes no Novo Testamento. Logo, nós entendemos que o batismo é muito importante. O que a nossa confissão de fé, ela diz sobre o batismo? O que é o batismo? O batismo, ele é uma ordenança do Novo Testamento, ordenada por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Ele, com Cristo, e em sua morte e ressurreição, e de sua união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Então, o que nós percebemos aqui? Que o batismo, ele é uma ordenança, ele foi ordenado por Jesus. Há uma ordenança no Novo Testamento, que todos os que crescem fossem batizados. E essa ordenança, para aqueles que serão batizados, o que significa o batismo? O batismo, ele é um símbolo. Que símbolo é esse? O símbolo da nossa comunhão com Cristo. E essa comunhão, ela é simbolizada através da morte e ressurreição de Cristo, da nossa união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus, através de Jesus, para viver e andar em novidade de vida. Então, o batismo, ele é um símbolo daquilo que aconteceu em nosso coração. Então, diferente de muitos pensamentos a respeito do batismo que há hoje, nós entendemos que o batismo, ele é um símbolo daquilo que aconteceu no nosso coração, internamente, e que é manifestado externamente por meio do batismo. O batismo, então, ele simboliza a morte e a vida. Colossenses 2, 11 a 12 diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne,
que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados, juntamente com ele, com Cristo, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 6, do 3 a 5 diz assim: ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o batismo, ele é um símbolo da morte e da vida. É por isso que quando a pessoa ela batiza, ela é colocada totalmente nas águas, ela é deitada nas águas, colocada nas águas, simbolizando o quê? O sepultamento do velho homem. E ao levantar das águas, simboliza o quê? Que ali é a ressurreição que ele recebe em Cristo. Então, quando nós batizamos, nós estamos simbolizando no batismo que a nosso velho homem, ele foi sepultado com Cristo. E o nosso novo homem ressurgiu pela fé em Cristo. Nós somos ressuscitados. Então simboliza isso, a nossa morte e ao levantar a nossa ressurreição. Ao sermos imergidos na água, mostra que nós fomos mortos com Cristo. Na cruz de Cristo, Cristo levou os nossos pecados. Na morte de Cristo, Cristo nos salvou. Então mostra o quê? Que nós ali, o nosso velho homem é sepultado. Ao levantar das águas, mostra a nossa esperança, que um dia nós também seremos ressuscitados com Cristo, que nós em Cristo nos tornamos uma nova criatura. Então é exatamente isso que fala, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando batizamos, o nosso velho homem foi sepultado, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também nós andemos em novidade de vida. Então simboliza a morte, fomos sepultados, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, sepultados com ele na morte pelo batismo. Colossenses 3, 5 a 10 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, que é a sensualidade, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, num outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, falar mal, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós, ao passarmos pelo batismo, simboliza o quê? Simboliza que nós somos sepultados. O que foi sepultado em nós? Para nós podermos então sermos batizados. Tudo aquilo que era pecado. Tudo aquilo que nós fazíamos de mal e que nós amávamos. Aqui Paulo diz que nós vivíamos nelas. Significa que nós tínhamos prazer no pecado, que nós amávamos o pecado, que o pecado era uma prática nossa. Hoje, quando nós lemos essas coisas, prostituição, impureza, sensualidade, desejo maligno, avareza, idolatria,
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira. Quando hoje nós ouvimos a respeito disso, isso se tornou um tropeço na nossa vida, mas não mais uma prática. Nós não amamos nada disso mais. Isso já não faz mais parte da nossa vida, nós não vivemos mais dessa forma. Por quê? Porque o nosso velho homem, ele morreu. Nós despimos do velho homem, nós tiramos a roupa do velho homem e agora nós vestimos a roupa de um novo homem. Que novo homem? Um novo homem agora é criado à imagem de Cristo. Então nós começamos a observar que o batismo ele vai simbolizar o quê? O que aconteceu em nós. A velha criatura morrendo para o pecado e ressurgindo agora para viver uma nova vida em Cristo. Ela também simboliza a vida, sermos ressuscitados dentre os mortos, como nós lemos no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Como fala em Romanos 6, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então simboliza que fomos unidos com Cristo, perdoados dos nossos pecados e passamos a andar em uma novidade de vida e vivermos para a glória de Deus. Não é uma santificação automática, mas é uma forte consciência dos pecados e um desejo contínuo e crescente por pureza. Então simboliza o quê? O batismo, que agora nós recebemos vida em Cristo, que nós somos unidos com Cristo. Aqueles que estão sendo batizados ou que foram batizados por quê? Porque eles receberam uma nova vida em Cristo, eles foram perdoados dos pecados, eles agora vivem para a glória de Deus. Não é uma santificação automática, não é porque agora eu batizei que eu não vou mais pecar, ou que eu tenho que ser 100% perfeito para batizar, não, mas é uma forte consciência que agora nós temos do pecado. Antes nós vivíamos no pecado e amávamos o pecado. Agora, o que acontece com o pecado em nós? Nós agora temos a consciência do pecado, e o nosso desejo não é mais o pecado, mas agora o nosso desejo é por pureza, uma vida santa. Como diz em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Efésios 4, 1 a 3 e o 24. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se vistam do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Então, antes, nós vivíamos naquilo que era mal. A nossa prática era má. Mas e agora? A nossa busca agora não é mais nos conformar conforme nós vivíamos antes, mas agora é nós buscarmos isso, é isso que nós desejamos. Nós falhamos? Falhamos. Mas se nós perguntarmos para nós, para o nosso coração, qual é o nosso desejo? É nos irar? Qual é o nosso desejo? Viver mentindo? Qual é o nosso desejo? A prostituição, pornografia, o adultério? Qual é o nosso desejo? Não é esses mais. Os nossos desejos são esses, Senhor. Quando nós oramos, o que nós pedimos para Deus? Senhor, me dê amor, para que eu possa amar o outro, a minha esposa, os meus filhos, os irmãos. Senhor, me dê alegria, me dê paz. Senhor, eu quero a tua paz. Senhor, me faça ter um longo ânimo, me faça fazer o bem. Senhor, que eu possa ser bondoso. Senhor, que eu possa ser fiel, manso, ter domínio próprio. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, o que nós vamos observar? Que agora o nosso desejo já não é mais do velho homem, e sim do novo homem.
Quando isso acontece na nossa vida, é o momento então em que nós estamos preparados para passar pelo batismo, que nós já não temos mais o desejo de vivermos no pecado, mas agora o nosso desejo é sermos santos, é fazermos a vontade do Senhor, é obedecer a Deus. Então quem pode batizar? A nossa confissão diz o quê? Aqueles que realmente professam, ou seja, que reconhecem publicamente o arrependimento para com Deus, fé e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. Então quem pode passar pelo batismo? Qualquer um. Muitas vezes, em muitas denominações religiosas, quando tem o batismo, a pessoa vai lá, batiza, e de repente o pastor pergunta: alguém mais quer batizar? E muitas vezes naquela emoção, tem pessoas lá emotivas, que vê aquilo, e na emoção fala: eu também quero. Aí vai lá e batiza. Muitas vezes é visitante de igreja, muitas vezes não conhece o evangelho, nunca foi salvo, não se revestiu do novo homem, continua como velho criatura e passa pelo batismo. Então quem pode batizar? Quem professa, quem publicamente reconhece que se arrependeu dos pecados, que agora tem fé e obedece ao Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. O batismo é o meio de ingressar na membresia da igreja local. Então o batismo é o modo pelo qual as pessoas se tornam membros da igreja local, assumindo que enquanto essa igreja permanecer fiel às Escrituras, elas irão ser fiéis também a esta igreja e cooperarão com ela para o progresso do Evangelho. Olha como o batismo é tão importante. O batismo é um meio da pessoa ela ingressar na membresia da igreja, ela fazer parte da igreja. Agora, como uma pessoa que nunca se converteu, que nunca recebeu o novo coração, uma pessoa que não conhece o Evangelho, como que ela pode passar pelo batismo e ela então ser aceita como membro da igreja? Não pode, porque ela escandalizará a igreja, pelo fato de ainda não ser uma nova criatura. Então é tão importante o batismo, porque é um meio de ingressar, para que a igreja receba alguém como membro, de duas formas, ou pelo batismo, ou pela aclamação. Aqueles que batizaram da forma correta são aclamados. Aqueles que batizaram de forma errada, ou que ainda não batizaram, para ingressar na membresia da igreja, é pelo batismo. Então o batismo, ele vai distinguir entre os membros e os não membros da igreja. Então o que acontece na igreja? O que a gente observa, que tem igrejas que batiza tudo quanto é tipo de gente. Entrou na igreja, já batiza, não querem nem saber se a pessoa se converteu ou não se converteu. E o que acontece? Pelo fato do batismo distinguir membros de não membros, se você coloca todo mundo no mesmo parâmetro, sem a pessoa ter realmente se tornado uma nova criatura, ela vai provocar um escândalo no mundo. Porque as pessoas vão olhar lá fora e vão: mas aquela pessoa é da sua igreja. Aquela pessoa é lá olha, quando geralmente acontece isso, né, quando as pessoas falam: aquela pessoa é da sua igreja, né? Eu falo: não. Ela frequenta, ela participa, ela frequenta, mas ela não é membro da igreja. Ela só visita a igreja. Para ser membro da igreja, tem que ser batizado e depois fazer as entrevistas e tudo mais. Mas faz a distinção, porque então a pessoa fala: naquela pessoa, né, que dá um mau testemunho e vai na igreja, e pelo fato de ir na igreja, acha que ela faz parte da igreja, e não faz. Então faz a distinção dos que são membros e dos que não são. Então o batismo também é uma demonstração pública da fé. O modo como alguém declara publicamente que é um cristão é através do batismo. Na igreja antiga, quando uma pessoa se batizava, toda a comunidade sabia, e a notícia corria na cidade. Agora as pessoas o identificavam como um seguidor de Jesus,
e supunham que uma grande mudança ocorreria na vida do batizado. Então, quando a pessoa batizava, naquela época, a ideia que tinha é que aquela pessoa agora se tornou um seguidor de Jesus. E a notícia corria por toda parte: ó, você sabia que aquela pessoa, agora ela é seguidora de Jesus? Que agora ela obedece a Jesus? Que agora a vida dela foi transformada? Que agora ela tem a fé somente em Cristo e obedece às Escrituras? Então era isso que acontecia. Mas hoje o batismo, ele foi perdendo a sua importância, pelo fato de não ser ensinado da forma correta, e de aceitar qualquer tipo de pessoa para ser batizado. Vamos falar agora sobre o batismo no catolicismo romano. Eu creio que grande parte de nós, um dia, nós batizamos na Igreja Católica Romana, quando bebê. Mas por que nós não aceitamos o batismo no catolicismo romano? Primeiramente porque o catolicismo romano é uma seita, mas também pelo significado que eles acreditam a respeito do batismo. O que o catolicismo acredita? A Igreja Católica Romana, que o batismo, ele faz a limpeza do pecado original. Então, o fato deles batizarem criança, o que eles entendem? Eles entendem que quando todos nós nascemos com pecado, certo? O pecado original. Todos os homens nascem pecadores. Então, na ideia deles, eles então vão batizar as crianças, para quê? Para que elas sejam purificadas desse pecado original. Então, eles entendem que o batismo purifica pecados, que o fato da criança ser mergulhada, aspergida naquela água, ela purifica o pecado. Comunica também a graça, eles ensinam, ou seja, não requer fé das pessoas que participam, a fé da pessoa é substituída pela fé da igreja. Não precisa de ter fé para ser batizado, apenas comunica a graça. A fé da pessoa, ela é substituída pela fé da igreja. E também comunica o que? A regeneração batismal, a salvação. Então eles acreditam dessas duas formas, dessas três formas: limpeza do pecado original, comunica o que? A graça, já que não precisa da fé para a pessoa batizar, né? Bem diferente do que João Batista ensinou, né? Que João Batista, ele chama a pessoa a crer e se arrepender dos pecados, né? Mas eles ensinam que não precisa de ter fé para batizar. E eles ensinam o quê? Que através do batismo, o bebê, ele passa por uma regeneração, ele recebe um novo coração, e então é salvo. O Ludwig Otto, que é um teólogo católico, em Fundamentals no Dogma Católico, ele afirma: o batismo é o sacramento pelo qual o homem lavado com água no nome das três pessoas divinas nasce de novo espiritualmente. A fé, já que não constitui a causa efetiva da justificação, eles não acreditam na justificação pela fé. Não precisa então ela estar presente. Se a fé não é necessária para salvar, ela não precisa de estar presente no batismo. Então a fé que falta às crianças é substituída pela fé da igreja. Então o catolicismo romano, eles creem que a pessoa, ao ser batizada, ela então nasce de novo espiritualmente, ela recebe um novo nascimento. E essa ideia católica de novo nascimento, perdão de pecados pelo batismo, regeneração, graça, ela hoje é aceita em muitas das igrejas protestantes. Muitas das igrejas acreditam nessa mesma forma, evangélicas, que o batismo perdoa pecados. Você precisa de batizar para ser perdoado dos pecados, você precisa de batizar para ser lavado dos pecados, você precisa de batizar para ser salvo. Muitas igrejas evangélicas, né, por abandonarem o entendimento histórico da própria igreja e também com relação às escrituras, eles acabam fundamentando, sem saber que estão fundamentando, os mesmos dogmas do catolicismo romano.
Em contraste com isso, no Novo Testamento, afirma que a justificação é somente pela fé. Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então a Bíblia ela é bem clara, que fala que nós somos justificados pela fé, e não pelo batismo. Nós precisamos de ter fé, crer em Jesus Cristo, para sermos perdoados. Então dizer que o batismo salva, e que ele opera a regeneração, é completamente um absurdo. O que diríamos, por exemplo, do caso do ladrão na cruz, que no último instante de sua vida ele confessou Cristo, sem ser batizado. Então o único batismo que realmente salva, e sem o qual ninguém irá ao céu, é o batismo com o Espírito Santo, que é quando nós recebemos o novo coração, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. J.C. Ryle ele diz: pelo batismo de águas somos recebidos na igreja visível de Deus, pelo batismo no Espírito Santo somos recebidos na invisível. Então o batismo ele não perdoa pecados. Eu não batizo para ser salvo, eu batizo porque eu sou salvo. Eu batizo porque eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu batizo porque agora o meu coração, ele quer obedecer a Deus. Então é por isso que nós batizamos. Então nós não podemos dizer que uma pessoa que mergulha nas águas, desce a uma piscina, ela é perdoada dos pecados. A água, irmãos, pela nossa própria lógica, a água ela não pode perdoar pecados. Um mergulho num rio, um mergulho numa piscina, não pode perdoar os nossos pecados, nem nos limpar dos pecados. O único que perdoa pecados e nos purifica de pecados é Cristo. É o sangue de Cristo quem nos purifica de todos os nossos pecados. E uma vez que Ele nos purificou dos nossos pecados, que Ele moveu internamente o nosso coração, o batismo agora, de forma externa, é simbolizado isso, que nós fomos salvos por meio de Cristo. Vamos falar agora sobre o pedobatismo, com base na teologia da aliança. Algumas igrejas protestantes, elas também batizam crianças, igrejas irmãs, no caso a Presbiteriana do Brasil. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil, do reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, eles naquela igreja, aquela denominação, eles batizam crianças. E nós vamos entender o porquê que eles batizam criança e por que nós discordamos deles. Apesar de sermos igrejas irmãs, nós discordamos nesse ponto. O que significa para eles um pedobatismo? Que Deus fez aliança no Antigo Testamento, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com o povo de Israel, com Davi e com os seus descendentes. Alianças eram acordos e Deus se comprometia a ser o Deus deles e guiá-los, conceder bênçãos sem medidas, caso eles fossem fiéis aos termos da aliança. Então no Antigo Testamento, as alianças eram feitas com os crentes e com seus descendentes. Vinham a aliança de Deus, à medida que eles fossem fiéis aos termos da aliança, era concedido a eles as bênçãos. Mas no Novo Testamento, a aliança de Deus ou pacto, são com aqueles que creram em Cristo e se arrependeram dos pecados. Por isso uma pessoa, para entrar na aliança com Deus, ela precisa se batizar. Diferente no Novo Testamento, nós vamos notar que para a pessoa entrar em uma aliança com Deus, ela precisa de crer em Jesus e se arrepender dos pecados. No entanto, os pedobatistas afirmam que a aliança de Deus deve ser estendida para os filhos dos crentes, assim como acontecia em Israel. Por isso dizem que seus filhos devem ser batizados, não necessariamente como um sinal de arrependimento. No entanto, a Bíblia é muito clara sobre o fato de que o batismo tem um significado de fé e arrependimento. Então os pedobatistas, eles batizam com esse entendimento.
Assim como os filhos dos crentes eram circuncidados, quando pequenos, assim eles entendem que no Novo Testamento o batismo também deve ser feito para os filhos dos crentes. Mas nós entendemos que não. No Novo Testamento, diferente do Antigo, a aliança era feita com quem? Era necessário a fé e o arrependimento. Todas as pregações que nós vemos a respeito do batismo, nós vamos ver os oficiais chamando os discípulos, Jesus, os profetas, chamando o povo a ter fé e ao arrependimento. Então, por isso que nós entendemos isso, que é necessário a fé e o arrependimento. No Antigo Testamento, entrava em aliança com Deus por meios físicos e externos, nascimento e circuncisão. No Novo Testamento é por meio espiritual. As razões para a conversão são internas, do coração e espirituais. No Antigo Testamento, não. Você observa que, pelo fato de serem filhos de crentes, eles já passavam pela circuncisão. Eram físicos e externos. No Novo Testamento já não é, já é interno, é de coração, crer e arrepender. Como diz em Mateus 3, 6-9. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Confessavam os pecados e deviam produzir frutos dignos de arrependimento. Quem pode então batizar? Aquele que realmente professa o arrependimento para com Deus, fé e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. São os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. Então nós discordamos dos presbiterianos e dos outros pedobatistas com relação ao batismo. Isso não quer dizer que não são irmãos em Cristo, mas são apenas divergência na maneira de enxergar o batismo. Nós entendemos que o batismo ele não é passado de pai para filho. Não é porque você é crente verdadeiro que o seu filho vai ser então batizado. Porque não, seu filho ainda não creu, ele precisa de crer. Então é diferente. Então nós entendemos que para ser batizado é necessário ter fé em Jesus e arrependimento. E isso não tem como ser feito quando criança. A pessoa precisa de ter numa idade a qual ela já tem um entendimento a respeito disso. Conclusão então sobre o batismo infantil. O que realmente significa para os católicos? Diria que ele regenera a pessoa, justifica, perdoa os pecados e a torna salvo. Recusamos totalmente isso. Os pedobatistas, os presbiterianos, o batismo é um sacramento de iniciação pelo qual foram admitidos na comunhão da igreja visível. Simboliza a fé dos seus pais nas promessas de Deus quanto aos seus filhos. Nós também entendemos que está errado. E nós batistas? Um batista diria que é uma simbologia do novo nascimento e salvação que ocorreu na pessoa. Então a visão católica é totalmente irreconciliável com o cristianismo bíblico e deve ser classificada como uma heresia. Agora, o problema da visão pedobatista é distorcer o significado bíblico do batismo, que é de arrependimento e fé, e depois instituindo a profissão de fé, para substituir o que deveria acontecer através do batismo. Então, no pedobatista, o que eles fazem? O pai é crente, então eles pegam e batizam os seus filhos, os seus bebês. Quando o bebê chega numa idade madura, que já tem um entendimento e que já pode confessar por ele mesmo a fé, ele então faz a profissão de fé diante da igreja. Ele vai fazer essa declaração de fé. Nós batistas entendemos que essa declaração de fé deve ser feita juntamente com o batismo. A pessoa ela confessa publicamente a fé dela no batismo e não depois do batismo, quando criança e depois quando velho. Então, como deve ser feito o batismo? O que a nossa confissão
ela nos ensina, conforme a Bíblia. O elemento exterior a ser usado nesta ordenança é a água, na qual a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deve ser imergida ou mergulhada a pessoa em água, e é necessário para a apropriada administração dessa ordenança. Então, o batismo, ele deve ser feito em nome da Trindade, por isso que a igreja ela tem que ser trinitária. Pessoas que batizam em igrejas unicistas, como a seita, Voz da Verdade, é uma igreja unicista, não crê na Trindade. Então, se a pessoa ela batiza em alguma igreja unicista, ela tem que ser rebatizada. E o batismo é a forma apropriada, a padrão seria mergulhando, imergindo e mergulhando a pessoa em água. Então, a forma de batismo, imersão, aspersão ou efusão. Nesse ponto é necessário afirmar que expressamos nossa posição batista com relação à prática. Entendemos que irmãos presbiterianos, por exemplo, têm opiniões diferentes, o que não nos faz de modo algum inimigos na fé. Este tema não deve nem mesmo causar animosidade por meio de discussões acaloradas. Não adianta nós queremos convencer os irmãos que eles estão errados ou algo assim. A forma do batismo não é essencial para a salvação, porque nós não somos salvos por causa do batismo, nós somos salvos antes do batismo. Então, uma discussão, uma briga pela quem está fazendo da forma correta o batismo, a forma correta do batismo, isso nós não devemos brigar. Porque muitas vezes há postagens na internet e você vê muitas vezes as pessoas brigando. Não, está errado, tem que ser por imersão. Aí outro fala, não, é por aspersão, não, é por efusão. Então, por causa disso, nós não devemos discutir a respeito disso, porque não envolve salvação. No entanto, nós estamos em uma igreja com a visão batista. Cremos que a Bíblia ensina que o batismo deve ser realizado de uma certa maneira. E queremos que você também, que nós também, todos nós, compreendamos esse ponto. O batismo no Novo Testamento era realizado por imersão, sendo a pessoa completamente imersa na água e depois retirada. Argumentos da imersão. O significado da palavra. A palavra batismo no grego significa imergir, submergir, limpar por afundar, ser coberto por um fluido, ser envolvido completamente por algum líquido. Então, tanto na literatura bíblica como na liturgia grega, esse é o significado da palavra batismo. Então, o significado da palavra batismo é mergulhar a pessoa por completo. Então, até o próprio significado já diz isso. Nós temos na Didaquê, que é um catecismo cristão escrito entre o ano de 60 e 90 depois de Cristo, e ele é o mais antigo manual de batismo que existe. Diz: quanto ao batismo, faça assim: depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não tiver água corrente, um córrego, um rio, se não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, muitas vezes em lugares onde a temperatura é muito frio, faça com água quente. Na falta de uma e de outra, derrame a água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que nós temos aqui na Didaquê, que é o manual mais antigo que nós temos a respeito de como fazer o batismo cristão? Nós vemos que o entendimento da igreja sempre foi o batismo por imersão, mergulhando a pessoa no rio ou em um outro tipo de água. Era sempre a forma correta de batizar. Em último caso, se não estiver num lugar onde não há um rio, não há um local onde a pessoa
possa mergulhar em água. O que eles então sugerem? Que pode então derramar a água 3 vezes sobre a cabeça. Então, esse derramar de água era uma exceção que poderia acontecer em alguns casos. Imagina uma pessoa que ela está numa prisão e que ela vai ser condenada à morte. Ela ouve o evangelho, ela quer ser batizada, mas não tem, onde ela está, uma piscina para ela mergulhar. Então, em caso de exceções, em casos extraordinários, eles entendiam lá no começo que poderia ser feito então dessa forma. Ou talvez uma pessoa que uma pessoa muito velha, debilitada. Como que nós vamos mergulhar uma pessoa muito velha, debilitada numa piscina, num local? Seria muito difícil. Então, em casos extremos, extraordinários, no início, eles entendiam que poderia ser feito, mas mostrando que a maneira correta é sempre mergulhar a pessoa. Em casos extremos, que não há a possibilidade, ou não exista água, ou está lá no deserto, imagina, no deserto, sem água, sem nada, como que vai fazer para a pessoa mergulhar ou batizar da forma correta? Muitas vezes não teria a possibilidade. Então, poderia ser feito dessa maneira em casos extraordinários. Então, os textos bíblicos, o sentido de imergir é adequado e provavelmente exigido em diversos textos do Novo Testamento. Marcos 1:5. Saíam a ter com ele toda a circunvizinhança da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então eles eram batizados no Rio Jordão por João Batista. As pessoas iam até o rio para serem batizadas. Então também não faria sentido pensar que as pessoas estariam no rio se fosse realmente somente para borrifar águas nelas. Então nós entendemos que o batismo bíblico, da forma correta, apropriada, seria sempre por mergulhar. Não faria sentido as pessoas irem até o Rio Jordão para João Batista pegar um pouco de água e jogar sobre a cabeça. O batismo de Jesus, Marcos 1:10. Logo ao sair da água, nós vemos aqui então, batismo por imersão. Jesus, ele foi mergulhado em água. Viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Em João 3:23, ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Então a maneira apropriada, certo, correta, de nós fazermos o batismo, é por meio da imersão, e não aspersão. Portanto, o elemento exterior a ser usado nesta ordenança é a água, na qual a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imergir a pessoa em água é necessário para a apropriada administração dessa ordenança. Em resumo, o batismo expressa a seguinte verdade: o batismo é um sinal, um selo da remissão, do pagamento dos nossos pecados, do perdão e da nossa justificação, demonstra a regeneração, que nós recebemos um novo coração e que agora nós estamos unidos com Cristo, pela maneira de nós vivermos. É um sinal da separação do mundo, dos pecados do mundo, e a participação como membro da igreja. Então o batismo, ele expressa isso. Ele é um sinal daquilo que aconteceu internamente em nossa vida e que é expresso agora de forma externa. O que aconteceu em nossa vida? O que acontece na vida de uma pessoa que foi batizada ou de uma pessoa que quer ser batizada? Ela entende que os pecados dela foram todos pagos por Cristo. Ela entende que ela foi perdoada dos pecados e que ela foi justificada, declarada justa pelos méritos de Cristo. Demonstra na vida dela
não é algo externo que ela apenas fala, mas é algo que aconteceu internamente. Ela mesmo tem a percepção que ela recebeu um novo coração, e as pessoas olham para ela e percebem isso, que ela foi regenerada, nasceu de novo, e que agora ela está unida a Cristo, ela vive junto com Cristo. É um sinal que agora ela está separada do mundo, do pecado do mundo. Lembre que no início nós lemos que antes nós vivíamos nos pecados deste mundo. Agora simboliza o que nós somos separados, nós não queremos mais viver como o mundo vive. E agora nós fazemos partes da membresia na igreja. Agora nós fazemos parte da irmandade da fé, juntamente com os irmãos. Então a nossa confissão de fé, ela também nos ensina que estas santas ordenanças devem ser ministradas somente por aqueles que para isso estejam qualificados e que sejam chamados por um comissionamento de Cristo. Então quem pode fazer o batismo? Porque não é somente fazer o batismo da maneira correta, mas e a pessoa que fez o batismo? Qualquer pessoa pode batizar a outra pessoa? Não. Para uma pessoa batizar a outra pessoa, ela tem que ser o quê? Qualificada. Então, alguns exemplos de cristãos qualificados, nós vemos no livro de Atos, Pedro e os apóstolos. Eles batizaram um grande número de pessoas em Atos 2, à medida que elas respondiam à mensagem sobre Cristo. Mais tarde, Filipe, que a princípio foi escolhido para distribuir alimentos às viúvas da igreja em Jerusalém, ele pregou o evangelho em Samaria e batizou os crentes ali. Filipe era um diácono. Ainda mais tarde, Paulo também batizou, que é apóstolo, batizou também alguns dos que confiaram em Cristo no curso de sua obra missionária. E ele deixou outros irmãos reconhecidos com autoridade pela igreja para que batizassem também. Nós já estudamos em Coríntios, que fala de Apolo. Apolo foi um dos que também batizou. Então, quem seriam as pessoas qualificadas? Seriam os oficiais da igreja, pessoas a qual foram comissionadas pela igreja local para então fazerem e servirem a igreja. Então essas pessoas que foram comissionadas para servir a igreja são as pessoas qualificadas para também fazer os batismos. Então nós desqualificamos quando? Quando o batismo é feito por uma mulher. Uma mulher, ela não pode batizar uma pessoa, porque uma mulher, ela não é qualificada como uma oficial da igreja, ela não serve a igreja de forma oficial. Ela serve a igreja em muitos aspectos, mas ela não tem um cargo ministerial na igreja. Então, a qualificação, quando nós olhamos até na Bíblia, eram sempre os homens, e eram sempre homens a qual eram reconhecidos como autoridades pela igreja. Esses seriam os qualificados da maneira correta de se fazer o batismo. Para terminar, recordando então o que nós vimos hoje, o batismo, ele é uma ordenança. Todos os que creem devem batizar, do Novo Testamento. E é ordenada por Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Ele, em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados e de sua consagração a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Então o batismo, ele é uma ordenança, todos os cristãos devem ser batizados, os que creem, e ele é um símbolo daquilo que já aconteceu em nosso coração. A pessoa, ela não deve batizar para ser perdoada, ela não deve ser batizada para depois receber um novo coração, ela deve ser batizada quando tudo isso já aconteceu, quando ela se tornou cristã.
No momento em que ela se torna cristã de coração, é o momento então que ela passa pelo batismo para ser agora aceita como um membro da igreja local. Então é necessário antes do batismo acontecer essas coisas na vida da pessoa. Lembrando que nós não estamos falando de perfeição e nem depois do batismo de perfeição. Mas nós estamos falando dentro do parâmetro, né, que a Bíblia nos ensina. Que agora o nosso desejo não é mais pelo pecado, e sim pela santidade. Que nós tínhamos um coração que odiava a Deus, agora o nosso coração ama a Deus. Antes os nossos olhos não tinham entendimento do que era a salvação. Agora nós entendemos que nós somos salvos somente pela fé em Jesus. O segundo ponto para nós recordarmos é que aqueles que realmente professam o arrependimento para com Deus, fé e obediência ao nosso Senhor Jesus, são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. Então é necessário, né, nós professarmos o arrependimento, fé e obediência. O elemento exterior a ser usado é a água, no qual a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deve ser imergida e mergulhada a pessoa em água, e é necessário para a apropriada administração dessa ordenança. E essas santas ordenanças devem ser ministradas somente por aqueles que para isso estejam qualificados, autoridades reconhecidas pela igreja local, e que sejam chamados por um comissionamento de Cristo. Irmãos, então, nós terminamos por aqui esse estudo, e agora eu vou abrir para que os irmãos possam então fazer perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida a respeito do batismo.